Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu não me acostumo sem seus beijos. A música da minha vida. E não sei viver sem seus abraços. A gente se conheceu num bailão que tinha aqui mesmo, perto de casa. Eu costumava frequentar aquele lugar, junto das minhas amigas, e olha, eu juro que não ia lá para arranjar namorado não, paquera. Eu juro que não. Eu ia, era mesmo para me divertir, para dançar. Eu sempre adorei dançar. E num desses dias, quis o destino que os meus olhos cruzassem com os olhos do Álvaro. Olha, foi paixão à primeira vista. Porque apesar de eu não estar ali, repito, com aquela intenção, não deu para resistir. Olhei para ele e já me apaixonei. Eu estava numa mesa com as minhas amigas e ele ficou passando diante de nós várias e várias vezes. E sempre me encarando. Ia, voltava, depois passava de novo e sempre olhando para mim. A Neuza, uma das minhas melhores amigas e a mais alegre, a mais divertida, já foi me cutucando. E acho que esse cara tá afim de você, hein, Elisa? Olha só o jeito dele. Não tira o olho. Casou na festa, hein, minha amiga? Na verdade, a gente já estava de paquera há algum tempo. Mais de meia hora. Só que não sei por que, apesar disso, ele não me chamava para conversar e nem para dançar. Foi só no finalzinho do baile, quando eu já estava quase indo embora, que ele se aproximou e me tirou para o meio do salão. A gente dançou 1, 2, 3, 4 músicas. Depois ele me chamou para conversar lá fora. E foi só então que rolou o nosso primeiro beijo. Depois, pouco tempo depois, ali durante aquela conversa mesmo, ele me confessou: você sabe que eu já estava de olho em você há muito tempo? Não é de hoje não que eu te observo. Não, você está falando sério? Nossa, eu nunca tinha te visto. Hoje foi a primeira vez. É, mas eu já fico olhando para você faz tempo, te paquerando. Bom, não nos desgrudamos mais depois daquele dia. Eu era 4 anos mais velha do que ele. Mesmo assim começamos a namorar. Até porque eu já estava completamente apaixonada. Eu repito, desde o primeiro olhar. Gostei dele de saída. E foi mais ou menos depois de 4 meses que ele me fez aquela proposta. Elisa, o que você acha de você ir morar comigo? Olha, apesar de saber que ele gostava de mim, por aquela juro que eu não esperava. Pelo menos não tão rápido. Morar com você? É, morar comigo. Por quê? Você não gosta de mim? Não, gostar eu gosto. Você sabe que eu te adoro. Mas sei lá, a gente se conhece há tão pouco tempo. Como assim pouco tempo, Elisa? Pelas minhas coisas já faz quase 1 ano. Nossa, como você é exagerado. Faz 4 meses que a gente se conhece. É, mas para mim já parece mais do que suficiente. Porque você não quer? Ele realmente era um pouco exagerado. Imagine, quase 1 ano. Repito, fazia 4 meses que a gente estava ficando, digamos assim. Se bem que não vou negar, fiquei super feliz com aquele convite. E como não ficaria? Quando você gosta da pessoa, receber um convite desses é sinal de que a pessoa está apaixonada também. Embora eu tenha ficado com um pé atrás. Tudo porque eu já tinha morado com um cara alguns anos antes e confesso que não tinha sido uma experiência muito boa. Quer dizer, no começo até que foi, só que depois a coisa desandou. Tivemos até um filho. Só que no fim, acabamos nos separando antes mesmo do menino completar 1 ano. Acho que fiquei um pouco traumatizado. De modo que, mesmo tendo ficado feliz, olhei para ele assim meio incerta. Sabe quando você fica meio na dúvida? Quer, mas ao mesmo tempo tem medo.
E ele insistindo. E aí, Elisa, você não vai falar nada? Você quer ou você não quer morar comigo? Então, Álvaro, você sabe que eu te adoro. Querer, eu até quero, mas você sabe que eu tenho um filho pequeno. O Tiago não tem ainda nem 2 anos de idade. Você tem mesmo certeza que quer que eu venha morar com você? Porque se eu vier, claro que eu vou trazer o Tiago junto, né? Imagina, Elisa. É claro que você vai trazer o teu filho. Ó, pode deixar que eu vou te ajudar a criar esse moleque, viu? Aliás, vou tratar ele como se fosse meu filho de sangue. E olha, realmente ele não conversou fiado. Verdade seja dita, ele realmente gostava muito do moleque. Quando ia lá na casa dele e levava o meu filho, ele pegava o menino assim no colo e ficava brincando com ele o tempo todo. De maneira que, sei lá, uma coisa é você brincar de vez em quando. E essa dúvida me invadiu, não posso esconder. Outra é assumir a responsabilidade de cuidar de uma criança. De modo que, apesar de ele brincar com o menino, de gostar dele, até porque esse tipo de coisa a gente não consegue fingir, eu fiquei ainda assim meio receosa. O pai do meu filho, por exemplo, nunca foi um pai presente. Depois que a gente se separou, se ele veio ver o menino 2 vezes, foi muito. Aliás, fazia muito tempo que ele não aparecia. Eu nem sabia por onde ele andava. Pensão, por exemplo, ele nunca pagou. Se bem que eu também não fazia nem questão. O fato é que fiquei muito pensativa com aquela proposta do Álvaro. Por um lado, estava gostando dele demais, desde o comecinho. Por outro, aquela ideia de morar junto, embora fosse uma coisa boa, que me alegrasse, ao mesmo tempo me deixava meio receosa, porque quando você tem uma experiência ruim, sempre fica pensando que pode acontecer de novo. Eu estava apaixonada, só que me deram tanto conselho contra, encheram tanto a minha cabeça de hesitação, desconfiança. Minha mãe, por exemplo, foi a primeira a falar: você quer quebrar a cara de novo? Conheceu esse rapaz ontem e já está querendo ir morar junto com ele? Será que já não basta o que o Júlio fez com você? Te tirou aqui de casa, te levou para morar lá com ele e depois te deixou aí, largada com um filho para criar. Olha, Elisa, se você quiser, você pode até ir. Só que eu não quero te ver outra vez, como já aconteceu você entrando por essa porta de novo, chorando, pedindo para voltar. Você está avisado. Ela não queria que eu fosse, mas não queria mesmo. Parece que podia antecipar que ia dar errado de novo, como tinha dado daquela primeira vez. A mãe, melhor do que ninguém, sabia de tudo que eu tinha passado. Até porque, se não fosse ela, de modo que ela também sofreu comigo. Comi o pão que o diabo amassou. Quando o Júlio me mandou embora da casa dele, olha, eu não tinha para onde ir. Só tinha uma pessoa a quem podia recorrer, que era a minha mãe. O Tiago só tinha 10 meses quando isso aconteceu. Foi a mãe que me ajudou a cuidar dele. Eu sabia que ela era contra, porque queria o melhor para mim. Só estava pensando na minha felicidade. E também estava com aquele trauma. Do mesmo jeito que eu tinha aquele medo, a minha mãe tinha também. Medo que acontecesse de novo o que já tinha acontecido. De qualquer maneira, depois de alguns dias, até porque ele insistiu, eu acabei aceitando a proposta do Álvaro. Até porque ele não falava de outra coisa. Resolvi arriscar. Queria porque queria que eu fosse lá morar com ele. A mãe ficou muito decepcionada comigo. Quando me viu pegando meu filho no colo e o levando lá para a casa do Álvaro, ela já estava tão acostumada com ele. Na verdade, convivia mais com o menino do que eu, propriamente. Me cortou o coração, porque ela até chorou. Mas, fazer o quê? Eu não podia sair de casa e deixar o meu filho com ela.
Olha, eu nunca pensei que pudesse ser tão feliz. O Álvaro era tão sossegado, tão fácil de lidar. Gostava de mim, gostava do Tiago. Aliás, tratava do moleque como se fosse seu filho de sangue, exatamente do jeito que ele tinha prometido. Tudo o que eu fazia, para ele também estava bom. Comida, por exemplo, serviço de casa. Sabe aquele homem que não reclama de nada? Bem diferente do Júlio. Eu fiquei com a certeza de que tinha feito a escolha certa quando aceitei ir morar junto com ele. Depois de alguns meses, nova notícia boa. Eu me descobri grávida. Quer dizer, no princípio eu até que fiquei feliz. Depois, uma incerteza me invadiu. Pensei, será que ele vai gostar? Sim, porque a gente nunca sabe. Até porque nunca tínhamos conversado sobre isso. Mas olha, quando lhe dei a notícia de que ele seria paz, esse homem ficou feliz de um jeito assim que não dá nem para explicar. Sério? Você está grávida? Você já foi no médico, fez exame, tudo? Claro, amor. Tá tudo aqui, ó, no papel, pode olhar. Olha, ele só não chorou, mas ficou emocionado demais. Ele viu o exame que eu tinha feito no laboratório e o olho desse homem brilhou de tão feliz que ele ficou. Eu, naturalmente, também fiquei. Imagine se não. Imaginei, se ele já cuidava tão bem do meu filho, um menino que era filho de outro homem, que não era seu filho de sangue, imagine então como seria com o nosso. Só que é para se ver como são as coisas. Algum tempo depois, logo que o nosso menino nasceu, eu percebi que ele começou a dar a atenção toda para o neném e começou meio a que deixar o Tiago de lado. Já nem olhava mais para o menino, só queria saber de bajular o nosso filho pequeno. Tudo bem, era o nosso filho, só que o Tiago estava tão acostumado com ele. Na verdade, o Álvaro era o pai que ele nunca havia tido. No entanto, meu marido praticamente largou o menino de mão depois que o nosso bebê nasceu. Olha, chegava a dar pena de ver o pobrezinho com aquele olharzinho triste pelos cantos, largado. Enquanto o meu marido ficava para lá e para cá com o Gustavo no colo. Tudo bem, eu até entendia. Era filho dele, ao contrário do outro. Mas, é como eu já disse, o Tiago estava tão acostumado com a sua atenção, com o seu carinho. E criança sente esse tipo de coisa. Olha, eu pensei que ele fosse agir assim só no começo, enquanto era novidade. Só que a relação dele com o Tiago nunca foi a mesma depois disso. Depois que o nosso neném nasceu. Nunca mais. Ele chegava da rua e ia direto brincar com o Gustavinho. E o Tiago ali num canto, abandonado, só olhando com aquela carinha triste. Pobre desse menino. Claro que eu fazia de tudo para ele não sentir aquele, digamos, desprezo daquele que até aquele momento tinha sido seu pai. Mas é como eu já falei, criança sente, e ele já estava acostumado. Então não tinha como não perceber. A criança pode até não saber explicar em palavras o que está sentindo, mas o sentimento está ali. Para se ter uma ideia, no dia do aniversário do Tiago, para minha surpresa, meu marido chegou em casa com um uniforme completo de um time de futebol. Só que o presente não era para o Tiago, era para o Gustavo. Ele chegou e já foi colocando a roupinha do menino, enquanto meu outro filho só olhava. Eu até comentei, mas você não trouxe nada para o Tiago, Álvaro? Você esqueceu que é aniversário dele hoje? Ele só olhou para mim com uma cara que já dizia tudo. Olha, me cortou o coração.
E o pior é que aquilo perdurou. Foi assim que passamos a viver desde que o Gustavinho nasceu. Para o Gustavo, tudo. Para o Tiago, nada. Meu Deus, eu sofria junto com o meu filho, porque os dois eram filhos meus. Tudo bem, não era filho dele, o primeiro. Mas para mim não havia diferença nenhuma. E quando eu digo nada, quando eu falo que para o Gustavinho tudo e para o Tiago nada, é nada mesmo. Carrinho, brinquedo, roupa, ele só comprava para um. Pode até parecer exagero, mas o Álvaro não comprava uma bala para o meu filho mais velho. Sabe aquele desprezo, aquela coisa que dói na carne? E cortava o coração. Principalmente quando ele chegava da rua, sempre trazendo alguma coisa para o Gustavinho e nada para o Tiago. Apesar de tudo, eu não podia imaginar que a partir de uma certa altura, o Álvaro começasse até a bater no moleque. Aliás, eu não fazia nem ideia de que isso realmente estava acontecendo, até porque, depois que o Gustavinho completou 2 anos, eu comecei a trabalhar fora. Saía cedo e só voltava à noite, inclusive final de semana. De segunda a sexta, os dois ficavam na creche, mas no final de semana era o Álvaro quem tomava conta deles. Repito, eu nem desconfiava. Olha, eu acho que nunca vou me esquecer daquele feriado, porque foi a partir daquele dia que o meu casamento começou a desandar. Eram umas 7:30 da noite quando eu cheguei em casa. O Álvaro estava jantando e o Gustavo brincando de carrinho ali na sala. Eu dei assim uma olhada e, como não vi o Tiago, perguntei por ele. E, para minha surpresa, meu marido só falou com aquele tom de desdém. Quem, o diabinho? Tá lá no quarto, aquele encapetado. Credo, Álvaro, o que é isso? Você é jeito de falar do menino? Olha, eu não gostei nem um pouco da maneira como ele se referiu ao meu filho. Tudo bem, até aquele momento, eu ainda estava tolerando a mudança dele em relação ao menino. No começo, quando não havia o nosso segundo filho, quando a gente foi morar junto, e eu passei a considerar o meu marido e passei a me considerar sua esposa, ele tratava do Tiago como se fosse um filho de sangue. Só que depois que o Gustavinho nasceu, meu Deus do céu, ele começou a dar atenção só para um. No começo tudo bem, é novidade, é bebezinho ainda. Com o tempo ele muda, ele volta. Não. Pensei que com o tempo ele voltasse a dar atenção aos dois, mais ou menos na mesma medida, ou pelo menos um pouco, só que não. Agora, repito, aquele desprezo dele em relação ao meu outro filho, eu ainda tolerava, mas chamar uma criança de diabinho, meu Deus, corta o coração de qualquer mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não podia imaginar que, entrando naquele quarto, fosse encontrar meu filho naquele estado, todo encolhido na cama e com aquela marca roxa no braço. Coitadinho chorando, soluçando, e aquela marca grande assim no braço. Olha, eu fiquei revoltado. Porque quando entrei naquele quarto e ele percebeu que era eu, o pobrezinho já se atirou nos meus braços, chorando, mas chorando copiosamente. Desesperado, até porque até aquele momento não sabia ainda o que tinha acontecido. Perguntei, o que foi, meu filho? Você está chorando por quê? O pai bateu em mim, mãe. Bateu em você?
Que marca é essa aqui? Foi ele que fez isso? Foi. Olha, eu fiquei tão revoltada. Eu acho que não tem amor no mundo que supere o amor de mãe. Eu tinha me apaixonado por aquele homem logo no primeiro olhar. E continuava gostando dele até aquele dia. Só que quando vi o meu filho chorando daquele jeito, com aquela marca roxa no braço, dizendo que tinha apanhado do pai, que era como ele o considerava, porque o Álvaro já não o considerava mais filho. Eu fiquei revoltada. E qual mãe no meu lugar não ficaria? Bateu em você? Mas por que, Tiago? Você andou fazendo alguma arte? Naturalmente que fui tirar satisfação imediatamente com ele. Uma coisa é educar uma criança. Eu, por exemplo, não sou contra. Dar uma palmada na bunda de vez em quando. Agora, uma coisa é dar uma palmada, outra coisa é espancar. O pior é que quando fui tirar satisfação, ele teve uma reação que, francamente, eu não esperava. Você não gostou? Por que você não leva esse moleque lá para a casa do pai dele, hein? Quer dizer, se é que você sabe onde o pai dele anda, né? Porque, vou te contar, viu? Aliás, a gente anda precisando ter uma conversa muito séria sobre isso, viu? Porque eu não sou obrigado a sustentar filho de outro. Como é que é? É isso que você ouviu. Ou você agora está surda? Ou você começa a cobrar a pensão do pai desse moleque aí, ou então, sei lá, entrega para o palhaço criar. Olha, eu não esperava por aquilo. Mesmo testemunhando o desprezo dele em relação a meu filho mais velho, eu não esperava que um dia ia ouvir aquilo dele. Até porque, meu Deus do céu, não dava para entender. No começo, ele adorava o menino. Era um xodó que só vendo. Depois que nasceu o nosso segundo filho, não sei o que aconteceu com esse homem, mas ele começou a maltratar o pobrezinho do Tiago. Tratava o Gustavinho a pão de ló e deixava o Tiago à míngua. Era roupa, calçado, carrinho, brinquedo, só que para o Gustavo, para o Tiago, nada. E eu, como mãe, ficava com o coração partido. Só que, pelo menos enquanto o Álvaro estava só na base do desprezo, eu ainda tolerava, não falava nada. Mas depois que descobri que ele andava batendo, espancando o menino, eu fiquei tão revoltada, tão revoltada. E foi aí que o nosso casamento começou a desandar, porque uma mãe que sabe que o seu filho está sendo espancado, ela fica com raiva, mesmo gostando do homem. Eu não ligava que ele desse uma palmada de vez em quando, faz parte. Agora, espancar a criança, meu Deus, já não bastava o desprezo. Agora ia ficar espancando o pobre do menino daquele jeito. Dia após dia, a coisa só ficava pior. E agora, eu já não tinha mais segurança em deixar o Tiago aos cuidados dele, porque, naturalmente, tinha medo que ele fosse bater no moleque de novo. E o pior é que, quando eu falava alguma coisa, ele me mandava levar o moleque para o pai criar. Não tá bom para você? Já falei. Leve esse menino para o pai dele. Eu não sou pai. Você sabe que eu não sou pai. Fiz até muito. Meu Deus, como que uma pessoa pode mudar tanto? No começo, ele adorava o meu filho. Tratava o Tiago como se fosse filho dele. Só que depois que o Gustavinho nasceu, ele passou a fazer diferença entre os dois. E se fosse uma diferença pequena, mas era tudo para um e nada para o outro. E quando eu digo nada, é nada em termos materiais, brinquedo, roupa, calçado, e nada de atenção, de carinho. Para um, que era seu filho de sangue,
ele seria capaz de fazer qualquer coisa. Já pelo Tiago, só tinha pancada. Pancada e desprezo. E quando eu falava alguma coisa, me mandava levar o menino para o pai criar. Chegou uma hora que o nosso relacionamento ficou insustentável. E nem podia ser diferente, né? Até porque eu jamais vou admitir que alguém judie do meu filho. Nem de um e nem de outro. Mesmo sendo um homem que, repito, eu amei desde o primeiro olhar. Até hoje eu me pergunto o que aconteceu com essa pessoa. Meu Deus, o que aconteceu com essa criatura para mudar tanto? Sabe, Álvaro, eu já me perguntei isso 1 milhão de vezes. E se resolvi escrever essa carta, é porque até hoje eu não me conformo como as coisas chegaram a esse ponto. O que te levou a mudar tanto? Será que você nunca vai se dar conta de que foi por tua culpa que o nosso casamento chegou ao fim? Meu Deus, será que custava você ter só um pouquinho de boa vontade com o meu filho? Você não precisava nem gostar dele, Álvaro. Bastava não judiar do menino. Será que o teu desprezo já não era suficiente? Dava tudo para um e para o outro nada. Como você acha que eu me sentia quando chegava do serviço e encontrava o coitadinho cheio de marca roxa pelo corpo? Meu Deus, eu sou mãe. Acima de tudo, eu sou mãe. Eu sentia na pele e na alma tudo o que você fazia para ele. Tudo isso fez o amor que eu sentia por você esfriar. E agora você fica me ameaçando, jurando que vai entrar na justiça, que vai tirar o Gustavo de mim. Sabe quando que um juiz vai te dar a guarda do menino? Nunca. Principalmente ficar sabendo que você espancava o meu outro filho. Não quero te impedir de ver o Gustavo. Você é pai. Você tem o direito. E pelo menos dele você sempre tratou bem. Agora, ficar usando de chantagem para me forçar a voltar para você, isso você jamais vai conseguir. Até porque eu só não estou do teu lado porque você mudou demais. Porque você se transformou de uma criatura boa, de um homem bom, que tratava o meu filho, que não era teu de sangue, tratava como se fosse realmente teu. E depois, só pela chegada do nosso segundo filho, você passou a tratar o meu filho mais velho daquele jeito, com aquele desprezo, aquela indiferença. E depois, não. Espancar meu filho, ninguém vai espancar. Nem você, nem ninguém. Sua atitude é ridícula. Você podia me ter aí do teu lado até hoje. Só não teve porque se transformou numa pessoa insensível. Uma pessoa sem sentimento. Que não percebia como judiava de uma criança que não tinha culpa de nada. A gente tinha tudo para dar certo. Como foi desde o comecinho. Mas é que você mudou tanto, que hoje eu nem sei se eu posso dizer que te conheço. Você, para mim, é como se fosse um estranho. Eu só queria te pedir para me deixar em paz. Para me deixar viver a minha vida aqui no meu canto sossegado. Foi você o causador da nossa separação. Você melhor do que ninguém sabe por que a gente se separou. Então não venha me dizer que eu sou a culpada. Não venha tentando se passar por vítima, por injustiçado. E olhe que eu ainda não contei aqui nessa minha carta nem a metade do que você fez. Você melhor do que ninguém sabe do que eu estou falando. Eu te amei, Álvaro, e não foi pouco, desde o primeiro olhar. Te amei muito mais do que você pode imaginar.
Aliás, acho que te amei até mais do que você merecia. Agora, eu como mãe, você vai me desculpar, mas eu não podia continuar ao lado de um homem que maltratava o meu filho, que judiava do meu filho. Uma criança que você prometeu que ia me ajudar a criar, que, aliás, você considerava como um filho e que depois passou a judiar sem dó nem piedade. Como que eu podia continuar amando uma pessoa que renega uma parte de mim? Você me desculpe, mas não tem como, viu? E não me culpe. A culpa toda é sua. Porque antes de ser mulher, eu sou mãe. E saiba, todas as vezes que você ergueu a mão para o meu filho, foi a minha cara que você esbofeteou. Aquelas marcas que eu encontrava quando chegava em casa, meu Deus do céu, olha, me doía mais em mim do que nele. Você acha que eu vou continuar amando um homem que bate no meu filho, que judia do meu filho, que espanca meu filho, que é uma parte de mim? Nunca, Álvaro. Jamais. E não me culpe. O único culpado é você. Foi você o responsável pelo nosso desentendimento. Não faça cara de vítima, não. Nem se finja de coitadinho. Porque foi você, Álvaro. Só você e ninguém mais o causador da nossa separação.